capítulo 11. Melhor dizendo, Mateus capítulo 13. Josué vai citar aqui na tela, precisa abrir. Mateus capítulo 13, precisa abrir. Eu não vou citar na tela. E antes de começarmos a meditar na Bíblia Sagrada, pega a sua Bíblia, essa que você tem. Se você não tem, passa ali fora depois, tem Bíblia, preço do custo ali, baratinho, e você pode ter a sua. E diga comigo, essa é a minha Bíblia, a palavra de Deus, o alimento da minha fé, a lâmpada para os meus pés, a luz para o meu caminho, o martelo que me quebra, o fogo que me queima. Eu abro o meu coração para receber e praticar as suas verdades sagradas, e que Deus me ajude. Amém? E a Bíblia também diz em Josué capítulo 11, versículo 15, o Senhor tinha dado essas ordens ao seu servo Moisés. Moisés as deu a Josué, e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Nós recebemos a Bíblia de terceiros, mas eles puderam ter o privilégio de obedecer. Eu e você temos esse também. Alguém passou a Bíblia para nós, alguém ensinou a palavra de Deus para nós. Nós precisamos obedecê-la com todo amor e carinho. Amém, irmão? Mateus capítulo 13. Não sei quantos irmãos viram hoje a corrida de Fórmula 1. E tivemos ali o Felipe Massa correndo. Eu vi um momento que ele estava em terceiro lugar, depois ele trocou os pneus, voltou para 13º, os outros também trocaram, ele voltou para quarto lugar, e eu não vi o final, eu não sei se ele ficou em uma posição boa. Mas o pessoal da Fórmula 1, eles têm as estratégias da corrida. Já repararam isso? Eu vou botar um pneu mais macio para o tanque esvaziar um pouquinho, bota um pneu menos macio, depois um pneu mais rígido. Eles fazem estratégias com o tipo de pneu, o tanque mais cheio, o tanque mais vazio, e vão tentando fazer o melhor para aquele carro que eles trabalham ali o tempo inteiro. É a estratégia da Fórmula 1. Afinal de contas, eles devem ganhar bem para isso, né? Tem que ser excelente naquilo que eles fazem. Agora, o inimigo de nossas almas, aquele bicho ruim, ele também tem umas estratégias contra a gente. E são essas que eu quero citar hoje, nessa meditação, em Mateus capítulo 13. Dá uma olhadinha a partir do verso 18. Aqui é a explicação da parábola do semeador. A explicação. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas dura pouco, porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos, as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60, e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Agora o versículo 15, volta um pouquinho. O versículo 15, ele diz assim: pois a mente desse povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e
voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Amém, irmãos? Estratégias do maligno. Como nós podemos vencer as estratégias do maligno? Ele usa pelo menos 3 e o nosso texto nos mostra. O maligno, por exemplo, usa a estratégia que nós vamos chamar aqui de estratégia pessoal. É aquela sementinha que cai na beira da estrada e não vinga, não nasce, não produz nem brotinho, porque vem logo um passarinho e come aquela sementinha. O texto bíblico, ele mostra que ele usa a palavra maligno. Vem um maligno e toma essa sementinha. Esse maligno, essa palavra, Jesus usou lá no sermão, na oração do Pai Nosso. Lembra? Oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando ele cita essa palavra mal, é a mesma que ele cita aqui, maligno. Mas lá na oração do Pai Nosso, a forma como ele cita pode dar a entender uma pessoa maligna. Aqui no nosso texto pode dar a entender outra coisa, pode dar a entender um aborrecimento, uma fadiga, alguma coisa que nos pressione e atormenta, alguma coisa que nos causa dor e nos faz sofrer um problema. Esse é o maligno. Ele faz uma tentação personalizada. Hoje em dia tem o tal do personal trainer. Já ouviu falar? O cara que ajuda você a fazer exercício. Eu estou correndo lá na Vila Militar, já cheguei a 77,7, irmãos, e vou diminuir mais um pouquinho. Quero ver os homens aí, gente. Vamos dar uma caminhada, e o Marcos vai me levar para uma corridinha de verdade de 5 quilômetros, tá bem, irmão? Acho que isso eu não aguento não. Então, meus amados irmãos, o inimigo quer pegar você particularmente. Você é como aquela sementinha que cai. Ele não quer deixar essa sementinha vingar, ele não quer deixar essa sementinha brotar, ele não quer deixar, irmãos. A sementinha está ali, a gente vê, a gente pode até encostar nela, mas se ela não vinga, ela não cria raízes. E é interessante, irmãos, que nós temos aqui a ideia do grego de que essa semente é tomada pela força. É interessante isso. A igreja se esforça para pregar, já viu isso? Toda a igreja está pregando. Domingo, então, toda a igreja está reunida domingo pregando o Evangelho. A igreja se esforça para discipular, para acompanhar, liga para o cara, vamos estudar a Bíblia, vamos estar juntos, vamos conversar. A igreja se esforça para fazer células. Muitas igrejas estão fazendo células. A igreja se esforça para batizar, mas cá entre nós, o maligno se esforça para tirar a mensagem, para essa mensagem não vingar, para você não ter a vida abundante que Deus veio te dar, que Jesus veio te dar. Ele vai fazer tudo para essa semente não vingar na sua vida e no seu coração. A Bíblia diz, irmãos, lá em Efésios capítulo 2, assim, ora, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Ah, tem um espírito aí, meu filho. O inimigo está solto, está agindo na mente das pessoas, no coração das pessoas. Ele não quer que a semente vive na vida de ninguém. Paulo vai repetir isso aos Coríntios, 2 Coríntios 4, olha o que Paulo diz: eles não podem crer. Tem gente que não pode crer, por quê? Porque o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, a qual nos mostra como Deus realmente é. Meus irmãos, você tem conseguido ver a Deus? Você tem conseguido sentir o cuidado de Deus, o amparo dele, o seu poder do seu lado? Alguns talvez não estejam mais sentindo isso, porque o inimigo está agindo com força sobre a sua vida e não quer deixar você criar raízes na fé. Essa é uma notícia ruim. Mas a boa notícia é que isso tem solução. O inimigo pode ser vencido, meus irmãos. A estratégia pessoal que ele usa contra você e contra mim pode vir por terra e pode acabar como derrota. Você já leu o livro de Jó? O livro de Jó, irmãos, conta a história
do servo crente, obediente, fiel, mas passou por tantos momentos onde o inimigo veio e apertou na vida de Jó e o atacou tão pessoalmente que o feriu de doença do corpo todo, do alto a baixo. Mas se você ler o livro todo, você vê no final que a vitória foi de quem? Que a vitória foi de quem? A vitória foi do nosso Senhor. Já viram aquele filme do Rocky Balboa, irmãos? E o Rocky Balboa vai lutando. Toda a luta dele, ele apanha. O apóstolo Paulo disse, irmãos, que Satanás vinha para esbofetear. E o crente leva um soco, e o crente leva outro soco, e ele vai apanhando, e ele vai sofrendo, e de repente, meus amados irmãos, ele reage, ele levanta e vai dizer, sai em nome de Jesus, e ele vai brigando, e ele vai lutando, e ele não vai deixar que essa estratégia pessoal o derrote em nome de Jesus. Aleluia, irmão! É isso. Fizeram certinho, né? Nossa, parabéns, irmão. Deus seja louvado. Essa turma está ficando cada vez melhor. Estratégia pessoal. Mas tem uma segunda estratégia que Satanás usa contra nós. É a estratégia psicológica. A sementinha que caiu entre as pedras. Diz o texto bíblico que ela logo criou raízes. Ela logo brotou. Ela logo apareceu. Por quê? São pessoas que abraçam logo o Evangelho. O Evangelho tem uma mensagem de perdão. Quem é que não quer perdão? O Evangelho tem uma mensagem de salvação. Mas quem é que não quer salvação? O Evangelho tem uma mensagem de melhorar de vida. É vida abundante que Jesus oferece. Quem é que não quer melhorar de vida?